Bom dia, meus amigos. Eu seja bem-vindo a mais um sábado e a mais um louvor nesse santo sábado. Por isso, nesse momento, eu também canta no 381, Jesus proverá. Ó tu que cansado só buscas a luz, do mundo enfadado te apegas à cruz. Não tenhas cuidado do que sobreestás. Se doenças e mágoas, Jesus proverá. Jesus proverá. Se crê pecador, nas ricas promessas do teu Redentor. Se laços amigos ameaçam quebrar, Jesus é contigo, te pode amparar. Nas lutas remidas, seu braço te dá. Porque tua fadiga, Jesus proverá. Jesus proverá. Se crê pecador, nas ricas promessas do teu Redentor. No fim desta lida, feliz entrarás, vencida a fadiga no reino da paz. No mundo os cuidados não mais haverá, serão dissipados, Jesus proverá. Jesus proverá. Se crê pecador, nas ricas promessas do teu Redentor. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, crianças. Estamos felizes por mais uma vez estar aqui na adoração infantil. Hoje eu vou contar uma historinha que está baseada aqui na Bíblia. Sabe que Jesus gostava de contar histórias? E as histórias que Jesus contava, a Bíblia diz que são parábolas. E o que é uma parábola, criança? Parábola é uma história de vida. Então Jesus contou aqui na Bíblia a história da ovelha perdida. Você já se sentiu perdido alguma vez? Do papai e da mamãe? Se isso aconteceu, é muito triste, não é? Então eu vou contar uma história que Jesus contou certa vez. Jesus estava na casa dos escribas e fariseus. Então, os escribas e fariseus começaram a criticar a Jesus na sua mente. E Jesus sabia. Então Jesus disse assim: eu vou contar uma história para vocês. Certa vez, um homem tinha muitas ovelhas. E ele era chamado de pastor de ovelhas. Então, o homem
Saía todos os dias, criança, com as suas ovelhas para encontrar comida, que nós chamamos isso de pasto, comida e água. Então, o homem todos os dias levava as ovelhinhas e trazia para casa, aonde nós chamamos isso de aprisco. E lá ele guardava as ovelhinhas. Todos os dias ele fazia isso. Mas um dia ele voltou e começou a contar as ovelhas. 10, 30, 50, 70, 90. Quando chegou no número 90, ele começou a contar. 91, 92, 95, 97, 99. Então ficou uma ovelhinha para trás, porque aquele homem tinha 100 ovelhas. Então o homem guardou aquelas ovelhinhas e foi atrás de uma ovelha. Quando chegou lá, crianças, se vocês observarem aqui, o pastor está à procura da ovelha e encontrou a ovelhinha. A ovelhinha estava ferida. Então o pastor pegou a ovelhinha, colocou em seus braços, lhe deu carinho e trouxe para casa para cuidar da ovelha. Quando chegou em casa, ele contou tudo para os seus vizinhos, dizendo que a ovelhinha perdida que estava longe de casa, ele havia encontrado. Então, foi uma festa, foi muita alegria naquele dia. Sabe, crianças, a Bíblia conta também que Jesus é o nosso pastor. Vocês estão vendo essa figura aqui? Jesus é o pastor de cada um de nós, porque nós somos as suas ovelhinhas. Lá em Lucas 15, diz lá que Jesus, ele é o pastor das ovelhas perdidas, né? E tem um verso bonito que diz assim: achando, a colocou sobre os ombros e cheio de júbilo, e indo para casa, reuniu os amigos e o vizinho dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Crianças, se você às vezes se sente desanimado, às vezes quer desobedecer, você deve obedecer o papai e a mamãe, porque Jesus é o nosso pastor. Ele não quer que nenhuma ovelha se perca. Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Que nós possamos um dia estarmos lá no céu com Jesus. Amém? Agora vamos orar? Obrigado, Jesus, por estarmos mais uma vez aqui para ouvir a Tua palavra. Me ajuda a ser cada vez mais uma ovelha obediente e que juntos nós possamos estar um dia contigo lá nos céus. Em nome de Jesus, amém. Até outro sábado, criancinhas. Você está parado na encruzilhada, olhando a montanha que tens para escalar. Bem lá no alto fica o seu sonho e você está pensando: como vou conseguir? Alguns já falaram, você ficou louco. Sabe quantos tentarão, você nunca vai chegar. Mas estas pessoas ficarão a frustrar
estradas, quando a luz da sua estrela começar a brilhar. Então vá seguindo, não olhe para trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Alguns alcançarão a sua chegada, escalaram a montanha, decidiram arriscar. Mas você consegue, não desanimes, coloque os seus sonhos nas mãos de Deus. Então vá seguindo, não olhe para trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Pois o sonho é um sonho, uma flor é uma flor. Para uma flor se abrir é preciso calor. É uma flor, é uma flor, é uma flor. Lidar com problemas faz parte da vida. Quantas flores murcharão antes mesmo de se abrir. Outras foram jogadas, deixadas ao vento. Mas esse é seu momento de desabrochar. Então vá seguindo, não olhe para trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Para o nosso Deus você é uma flor. Amém. Meus prezados irmãos, em nome de Jesus vos saúdo a todos e vos desejo um santo e feliz sábado. Aonde quer que você se encontre neste momento, conecte-se conosco e com a palavra de Deus, palavra de esperança que nos traz paz, que nos traz conforto, que nos traz alívio, vivendo num tempo tão difícil quanto o nosso. Mas antes de abrir a palavra do Senhor, eu queria convidar-vos
convidar-vos a fechar os vossos olhos, inclinar a vossa fronte para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos por estes momentos áureos que aqui estamos na tua santa casa, neste santo dia de sábado, para ouvir a tua voz aos nossos corações, para trazer-nos a paz, a esperança de que tanto almejamos e também para elevar as nossas vozes a ti em gratidão e louvor através de uma prece. Assiste-nos pelo teu Espírito Santo, assiste a todos os nossos amigos e irmãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, depois da oração, agora sim, estamos em condições de abrir o Santo Livro para juntos meditarmos, refletirmos sobre tudo no que diz respeito aos eventos que marcam o mundo, que marcam o nosso dia a dia. E nós devemos estar atentos, analisá-los à luz da Bíblia, analisá-los de acordo com o que diz as Santas Escrituras. E para iniciar a nossa conversa, nesta feliz manhã de sábado, eu convidaria você que está do outro lado, você que está me escutando nesta hora, de tomar a sua Bíblia como a minha. Tomar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 21, versículos 25 e 26. São esses dois textos que introduzem a nossa conversa nesta feliz manhã de sábado. Leiamos. A minha Bíblia diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Ela é que vai nos nortear. Ela é que vai nos ajudar a compreender os fenómenos que marcam o nosso dia a dia neste mundo. Como os senhores sabem, nós vivemos numa época, nós vivemos num mundo cheio de incertezas. Cheio de incertezas. A palavra de Deus dispõe de orientações, diretrizes que nos conduzem à vida eterna, que nos ajudam a superar os problemas que nos ameaçam hoje, amanhã. Nós devemos estar atentos no assim diz o Senhor. Desde que surgiu o novo coronavírus, Covid-19, na China, depois viajou pelo mundo inteiro, o nosso mundo, nós mesmos, mergulhamos ainda mais na incerteza do que nos sobrevirá amanhã. O que é que nos reserva o futuro? O que é que nos acontecerá amanhã, enquanto indivíduo, enquanto família, enquanto nação? O que é que nos advirá amanhã? Essa é a grande pergunta que paira no ar. E todos querem receber uma resposta clara, audível, para que saiba como viver aqui nesta terra e um dia na eternidade. Todos nós, hoje, presentemente, em plena pandemia, temos medo de assumir qualquer compromisso, com o receio de não conseguir cumpri-lo ou levá-lo avante. Ninguém quer se comprometer, nem como indivíduo, nem como entidade empregadora, porque efetivamente não se sabe o que nos reserva o amanhã. Quantos projetos engavetados pelo medo de não irem avante. Tememos o fracasso. Tememos afirmar que faremos isto ou aquilo com medo de não cumprir, de não realizar amanhã. Muitos experimentam este gosto amargo de não poder arcar, responder às suas promessas. Em tempos de crise, nossos temores tendem a se tornar ainda maiores. Ainda maiores. A incerteza e a insegurança tentam assombrar a vida de cada um de nós. Porque nós não sabemos. O futuro pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã.
É certo que a profecia bíblica nos diz que a tendência do mundo é ir de mal a pior. Coisas piores poderão acontecer amanhã. Nós não sabemos. Nós temos que analisar tudo quanto ocorre em nossa volta à luz e na perspectiva da santa palavra de Deus. Em plena pandemia, todos tememos assumir qualquer compromisso ou fazer planos, pois o cenário é bastante duvidoso. Não é propício para fazer promessas, para assumir compromissos. Como é difícil ser um pouco otimista quando os ventos sopram ao contrário. Os ventos sopram em outra direção. Como é possível ser otimista, um pouco otimista, tendo em conta a situação da nossa vida hoje nesta terra? Uma situação atípica, que nós temos que, aos poucos, nos adaptarmos, até entrar nessa nova normalidade. Quer na sociedade, quer na família, quer na igreja, nós temos que nos adaptarmos. Pronto, nós temos que nos adaptarmos com o uso permanente na via pública da máscara. Nós temos que nos adaptarmos ao teletrabalho. São tantas coisas. Tudo é novidade e nós temos que estar atentos. Definitivamente, meus caros amigos, ilustres convidados, mesmo em nossos planos mais pessimistas, nós não contávamos com uma crise dessa envergadura. Isto é dizer que o mundo, todos nós, as nações do mundo, foram surpreendidas com esta crise sanitária, esta crise humanitária. Agora, face a essa crise, qual é a solução? Que mensagem os homens, estadistas, governantes, políticos, religiosos, que mensagem têm eles para acalmar os ânimos, para que efetivamente o povo não entre em depressão maior? Meus caros amigos, a palavra de Deus tem a solução para os nossos múltiplos problemas. Em nossa frágil existência, nós fomos pegos de surpresa. Todas as nações foram surpreendidas. Notemos a noção das consequências que podem e que estão visitando a terra e as nações. Problemas sociais, problemas econômicos, problemas familiares, problemas financeiros. Meus amados, a situação é crítica. E os homens não detêm a solução, nem o seu dinheiro, nem a sua sabedoria. Nada. Os homens não dispõem de uma solução. Todos aguardamos, no entanto, melhores dias. E oxalá que venham melhores dias para acalmar os ânimos, para nos dar o sorriso nos lábios, para nos dar a alegria do bom viver, para nos preparar para se ingrar na vida com os nossos filhos, nossa esposa e fazer uma vida regalada. Oxalá que isto seja para breve. Os homens começam a cogitar que daqui pelo menos a 6 meses tudo voltará à normalidade. Que Deus os ouça. Notem, depois da tempestade vem a bonança. E nós esperamos a bonança. O Novo Testamento, a palavra de Deus, relata um episódio de homens experimentados no mar, de homens que dominavam o mar. Um belo dia, eles pegaram da sua barquinha e se lançaram ao mar em busca do pão de cada dia. Mas, momentos depois, sobreveio uma grande tempestade. Eles que estão habituados a lutar com o mar, naquele dia se sentiram ultrapassados. Aflitos, desesperados, se lembraram que havia alguém que dormia no barco. Esse alguém
era Jesus. Ele dormia tranquilamente. Tranquilamente dormia, enquanto os homens do mar estavam aflitos e afoitos, porque o barco quase que virava. Meus caros amigos, esses homens foram acordar Jesus, dizendo: mestre, faça alguma coisa porque vamos morrer. A nossa barquinha vai afundar-se se o Senhor não intervir. No livro do Evangelho de São Mateus, nós lemos o seguinte, no capítulo 8 de São Mateus, versículos 23 a 27. A minha Bíblia diz o seguinte, sigamos a leitura. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, dizendo: Senhor, salva-nos, pois perecemos. Imaginem a cena numa situação dessa. O mar revoltado, uma grande tempestade, quase que o barco era varrido pelas ondas do mar. Então, foram acordar Jesus. Interessante. Uma tempestade que ameaça a vida de homens, Jesus dormindo tranquilamente. Eles foram ter com Jesus, clamando: Senhor, salva-nos, pois perecemos. Jesus, de imediato, se levantou e repreendeu o mar. Mar, aquieta-te. E a bonança chegou. Grande era a bonança. Esses homens ficaram maravilhados, dizendo: mas quem é este homem que até o mar lhe obedece? Amados, a situação ela é crítica. Milhares de vidas já foram ceifadas. Quantas vidas mais vão morrer? Vão se perder ainda? Não se sabe, oxalá, que Deus se levante do seu trono e diga uma só palavra. Se Deus disser, basta, apenas uma palavra, e o planeta Terra será curado de uma vez por todas. Agora, se milhares já morreram, milhares ficaram afetados, famílias de luto, e onde está esse Deus? Amigos, Deus, seus planos, seus propósitos não conhecem nem adiantamento, nem atraso. Deus não age nem antes, nem depois do tempo, mas no tempo certo. Nós gostaríamos, certamente, de conhecer esse tempo de Deus, porque achamos que Ele já está atrasado em intervir nos destinos da humanidade. Isso nos faz lembrar aquela festa de casamento lá em Canaã da Galileia. Uma grande festa, a festa de um casamento. Os pais adotivos de Jesus foram convidados para esta festa. E eles foram assistir e levaram Jesus, porque já tinha idade de participar de uma festa social daquela envergadura. A dado momento faltou vinho. Ora, naquela época, faltar vinho numa festa daquela era uma vergonha, era um fracasso para os anfitriões. Então, a própria mãe de Jesus, preocupada com a situação, foi ter com Jesus dizendo: filho, faça alguma coisa, o vinho terminou, você não se deu conta? Jesus disse para a sua mãe: calma, minha mãe, ainda não chegou a minha vez. Quando chegar a plenitude dos tempos, as coisas que Deus quer que aconteçam, hão de acontecer no tempo certo, nem antes nem depois. Queira Deus que Ele oriente os homens de ciência, oriente a quem de direito, para que consigam encontrar uma cura urgente para esta situação que é de veras terrível. Meus caros amigos, os discípulos, face à tempestade, clamaram a Jesus: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Meus caros amigos, você já pensou em clamar a Jesus? Em chamar a Jesus? Ele te ouça. Ele está atento às nossas orações, aos nossos clamores. Basta clamar, Deus nos ouvirá.
O ano 2020 tem nos mostrado quão frágeis são os nossos planos. Nossos planos não são soberanos. Nós auguramos votos de bom ano a toda a gente no início do ano. Ninguém pensava que o ano 2020 seria tal como ele é neste momento. Ninguém teria pensado, julgado que uma crise humanitária se abateria sobre este mundo. Mas aconteceu, surpreendeu a todos. Então, a Bíblia diz em Tiago 4, versículos 13 a 15, que nós elaboramos planos. Fazer planos é bom. Todo mundo tem de ter os seus planos. Todas as entidades empregadoras, empresas devem estabelecer seus planos estratégicos. Saber de onde sai, para onde vai. É normal ter planos. Porque aquele que não tem planos para ser bem-sucedido está a planear para ser fracassado, mal-sucedido. Nós fazemos planos. Hoje irei a tal cidade, terei um emprego, realizarei o meu casamento, farei negócios. Tudo isso são planos. E nós esquecemos uma coisa: se Deus quiser. Isto quer dizer que tudo quanto nós fazemos como planos, Deus deve estar implicado. É nosso sócio. Aliás, Ele nos chamou para ser seus sócios. Então, nós devemos fazer de Deus o primeiro, o último em nossos planos. Ele deve aprovar nossos planos. Os tempos são difíceis. O futuro é incerto. Mas, meus caros amigos, a palavra de Deus nos encoraja a perseverar em tempos de crise, a florescer mesmo em solos aparentemente não férteis. Aliás, as crises são sempre oportunidades para crescer. E isto me faz lembrar das palavras do profeta Jeremias, anunciadas ao povo cativo em Babilônia. No caso deles, do povo babilônico, a quarentena durava 70 anos. Vejam só, imaginam só, haja paciência para suportar quarentenas dessa envergadura. No entanto, a voz de Deus anunciou pelo profeta. Notem, eu vou ler esse pensamento que é interessante. Jeremias, capítulo 29, versículos 5 e 6. Notem, em tempos de crise, vejam só a recomendação de Deus. Edificai casas, habitai nelas. Plantai pomares, comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicar-vos-eis e não vos diminuais. Notem, em tempo de crise, Deus envia esta mensagem para o povo que foi cativo para a Babilônia. A quarentena deles durava 70 anos. Mas o povo deveria perseverar em tempo de crise, edificar, casar-se, casar os filhos. Isto era plano de Deus. Notem, para esse tempo, Deus deu essa ordem. E para o nosso tempo, devemos cruzar os braços, esperar a morte, esperar... Não. Não. Notem, em outras palavras, Deus queria dizer para esse povo, sigam em frente. Sigam em frente. São tempos difíceis, mas vocês não estão autorizados a parar no tempo. Sigam em frente. Construam. Casem-se. Tudo isso. Mas estar sempre atento e se protegendo. Convenhamos. Seguir em frente em meio à pandemia não é coisa fácil. É preciso coragem. E, acima de tudo, é preciso ter fé. Coragem é bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situações difíceis. Para falar de fé, Paulo diz na sua palavra, Hebreus 11, versículo 1, que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de factos que não se veem. Alguém disse que pareceria mentira falar de fé hoje em dia. Como está a sua fé em plena pandemia? Você ficou mais forte? Você desenvolveu uma comunhão mais íntima com Deus? Ou ficou mais fraco, mais duvidoso, remetendo em causa a divindade e a potência de Deus para intervir nos destinos da humanidade? Há essas duas vertentes. Meu caro amigo, você não deve ser dominado pelo medo.
pelo medo do que nos sobrevirá amanhã. O que poderá acontecer amanhã com a nossa saúde, com a nossa educação, com o nosso emprego, o que pode acontecer. Entregue tudo nas mãos de Deus. Não desanime, que a graça de Deus também se manifesta em tempo de quarentena, se manifesta em tempo de calamidade, se manifesta em tempos difíceis como este que o mundo está a atravessar. Há um caos no mundo, convenhamos. Milhares de pessoas morreram. Quantas famílias enlutadas, quantas viúvas, quantos órfãos ficaram até o momento presente. E o nosso medo é como é que vai ser amanhã? Será que vai haver um controle? Será que as autoridades sanitárias, governamentais, políticos vão poder controlar essa situação e dar de novo um país de paz, de estabilidade e de saúde? Isto foge ao controle dos homens. Há um caos, mas amigo, convido-te a olhar para o céu. Os discípulos, quando se depararam em meio a uma tempestade, rogaram, clamaram a Jesus. Senhor, salva-nos. Meu amigo, meu irmão, seja um homem, uma mulher de oração, orar pelas nações, orar pelos povos, orar por todo o mundo, para que Deus nos sare, para que Deus sare esta terra desta enfermidade perniciosa. Isto quer dizer, não paralise sua vida. Se há planos a serem feitos, faça-os. Se há sonhos a serem sonhados, sonhe-os. Se há noivado a serem realizado, realize-os. Com toda a segurança, proteção, se protegendo para evitar a contaminação. Deus está no controle. A mensagem de esperança que eu quero deixar-vos é que Deus está no controle. Deus está no controle. Ele tem seus planos para nós. E a Bíblia diz que seus planos são planos de paz, para dar a cada um de nós, a cada uma das nações do mundo, o fim que desejam. É o plano de Deus. E o plano de Deus sempre é um plano de paz, de segurança. O povo da cruz é um povo corajoso. Não porque não sinta medo, mas porque sabe aonde colocar o seu medo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu medo, a tua dúvida a Deus. Confia nele e o mais, ele tudo fará. O povo da cruz é corajoso. Acredite num Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para a remissão dos nossos pecados, para salvar a humanidade. E sabe onde colocar e avança em meio à pandemia. E enquanto avança, avança pelas íngremes montanhas de jornada até chegar a uma terra linda e encantada, que é a nossa esperança, que é a nossa esperança de um dia deixar esse mundo vil e mau, este mundo manchado pelo pecado. O pecado trouxe consigo a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. As guerras, as inundações, os incêndios, os terremotos. Tudo isso, como diz o médico Lucas, são situações complexas. Os homens desmaiarão de terror, não sabendo o que fazer. Mas nós sabemos que há um Deus nos céus. Ponhamos nele a nossa confiança, para que bem nos suceda hoje, nesta terra, e um dia recebermos uma terra linda e encantada, onde não mais haverá morte, nem clamor, nem pranto e nem dor. Haja força, haja coragem, haja ânimo, mesmo em meio à pandemia, faça seus planos, que amanhã vamos retomar a vida no seu normal. Que o Senhor os abençoe até lá, que Ele vos dê vida, saúde, e não se esqueçam de pôr em prática todas as recomendações dadas pelas autoridades sanitárias, governamentais, para que bem nos suceda, a nós, a nossa família e aos nossos vizinhos. Que Deus os abençoe. Até a próxima oportunidade, se Ele assim o permitir. Antes de deixar-vos, eu queria fazer uma oração de agradecimento por esses momentos passados convosco. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, em meio à pandemia, em meio à tempestade, há um Deus nos céus, na terra e em toda a parte. E oxalá que esse Deus more em nossos corações, para nos dar a força, a coragem, fé, para continuarmos firmes, fazendo nossos planos, colocando a Deus como
nosso protetor, como nosso ajudador, como nosso guia, para que assim sejamos bem-sucedidos. Dá-nos o resto de sábado muito abençoado, muito feliz, ser com todas as nações do mundo, com a nossa nação cabo-verdiana, e esta guerra seja ganha. A tempestade envolve a todos nós, mas depois da tempestade vem a bonança, em nome de Jesus. Amém.